países que o Brasil, que o Lula está visitando, todos eles, né, formalmente criticam os ataques, né, de Israel, né, todos eles formalmente defendem a resistência palestina, mas não fazem absolutamente nada, né, de concreto em relação ao povo palestino. E eu queria fechar, antes de entrar, né, nessa questão do significado dessa viagem do Lula, aqui em relação ao governo brasileiro, a necessidade, né, de nós exigirmos do governo brasileiro a ruptura, né, de tanto diplomática quanto dos acordos comerciais com o Estado sionista de Israel. Porque grande parte, inclusive, do financiamento dessa guerra, desse genocídio, tem a ver com os negócios que são feitos com o Estado de Israel, e o Brasil tem acordos, não só os estados daqui diretamente fazem importação de armas, tem uma série de armamentos que são utilizados aqui, inclusive caveirões, né, aqui no caso, que são importados de lá, do Estado de Israel. Então, cada vez que a gente alimenta, né, esses negócios e esse acordo diplomático com Israel, nós temos, na prática, o governo brasileiro está alimentando esse genocídio do Estado sionista de Israel contra o povo palestino. Então, isso é uma coisa importante. Agora, em relação à viagem, né? Na verdade, existe uma teoria, que é a chamada teoria dos campos, né? De que você teria um campo, né, digamos assim, retrógrado, reacionário, encabeçado pelos Estados Unidos, né, onde estariam os Estados Unidos, o imperialismo europeu, né, a União Europeia, Japão, etc. E você teria um campo progressista, onde estaria a China, onde estaria a Rússia, e onde estaria, né, uma série de ditadores por aí que se dizem de esquerda, como Maduro e outros, né? Como se fossem dois campos, um campo progressista e um campo reacionário. E Lula estaria aliado a esse campo progressista, né? Então, nós, né, do PSTU, queremos deixar assim categoricamente que para nós não existe, né, essa história de um campo imperialista bonzinho, um campo imperialista burguês, na verdade, progressista, né? Na verdade, são dois campos imperialistas burgueses, né? Que para poderem, né, ampliar seus negócios, sua existência, aumentando a superexploração da classe trabalhadora, e que, portanto, não existe, né, essa história de você ter que se aliar a um setor, né, porque supostamente é mais progressista que o outro. Nós discordamos radicalmente dessa teoria dos campos, enxergamos uma luta interimperialista entre dois blocos burgueses, onde você tem um bloco burguês encabeçado pelos Estados Unidos e outro bloco burguês encabeçado pela China, mas é uma luta interimperialista, né, onde efetivamente eles estão de conjunto contra os interesses da classe trabalhadora e para poder, inclusive, aumentar suas taxas de lucro, aumentando a superexploração da classe trabalhadora de uma maneira assim absurda no mundo inteiro, com o aumento da precarização, trabalhos análogos à escravidão, essa questão dos trabalhos de plataforma, né, que os trabalhadores são submetidos a jornadas estafantes, até aqui, né, nós vimos ainda há pouco tempo a paralisação aí dos entregadores de aplicativo, mas isso é uma questão que não é daqui, é uma questão do mundo, né? E essa viagem do Lula, ela se insere nessa teoria dos campos. Em tese, o Lula está lá no campo progressista, se aliando ao campo progressista, né? E é onde ele vai visitar o Putin, e quando o Lula vai visitar o Putin, na verdade, ele está respaldando, né, o que o Putin está fazendo na Ucrânia. Objetivamente, é isso que acontece. E o Putin podendo dizer para todo mundo que ele não está isolado, imagina, você tem aqui setores, né, e o governo brasileiro se prestando esse papel. Em relação à China, a mesma coisa.
porque, por exemplo, você está lá, né, fazendo. É óbvio que, por exemplo, nessa viagem, o Brasil, o Lula e sua comitiva discutiu uma série de acordos comerciais importantes aqui para o nosso país, né, na relação entre Brasil e China. Falei, inclusive, já, né, da tal ferrovia que ligaria o território brasileiro ao Pacífico, que seria um investimento bastante grande da China aqui no nosso país, né? Todas essas questões foram discutidas, inteligência artificial, tudo isso. Teve a tal gafe da Janja lá, porque ela pediu controle ao TikTok e pior de tudo, a pior emenda que o soneto, o Lula disse que o Xi Jinping vai mandar um homem de confiança aqui para o Brasil para ajudar a discutir o controle das redes sociais. Caraca, a grande questão é que a China é uma ditadura, lá não tem controle, lá é uma ditadura, lá tem censura. E o cara vem aqui discutir controle. Nós precisamos controlar as redes sociais, é um absurdo o que acontece nas redes sociais, né? A total falta de controle. São crimes que são perpetrados todos os dias a pretextos de liberdade de expressão. Na verdade, se comete crime, difama, calúnia, difamação. Bom, sem falar, né, todas essas absurdas. Agora mesmo a gente detectou aí um setor da extrema-direita que queriam fazer ataques no show da Lady Gaga, aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, tem uma série de coisas que passam pelas redes sociais que efetivamente tem que ter controle, mas esse controle tem que ser feito, né, de uma maneira democrática, né, com a participação, inclusive, dos trabalhadores desses setores, discutindo como efetivamente garantir o controle dessas redes que tem muita coisa de positivo, mas também tem muitos malefícios. Quem assistiu aí adolescência, que está passando recentemente, mostra, né, o quanto que essa geração de jovens, de adolescentes estão sendo deformados pelas redes sociais. Então, isso não é uma questão de menor importância, questão de controle. Mas não vai ser uma pessoa de confiança do Xi Jinping que vai vir aqui falar de controle de rede social, você trazer um representante de uma ditadura, que é isso que acontece na China, onde é que tem censura às redes sociais, para discutir regulação de redes sociais aqui no nosso país, né? Mas essa é a questão. É óbvio que, por exemplo, isso gera, né, um desconforto, né, da oposição, da extrema-direita, né, esse alinhamento, né? E faz mais o jogo deles, né, que o PT é comunista, o Brasil é comunista, que o Lula é comunista, que todo mundo é comunista, né? O novo Papa é comunista. Para esses caras da extrema-direita, todo mundo é comunista, né? Essa que é a verdade. O Lula, com essa visita, ele fortalece, né, essa falácia. Isso aí é uma grande falácia, até porque quando ele está falando de Rússia, a gente ainda está falando de países imperialistas burgueses, né, capitalistas, e em particular a China, numa disputa, né, ferrenha contra os Estados Unidos, como a gente já viu anteriormente. Então, mas a ideia é essa, né? É essa visão de uma diplomacia que se localizaria ao lado de um campo progressista em detrimento de um campo reacionário, quando, na verdade, para nós, o que existe é uma disputa entre dois campos imperialistas, ambos reacionários, e que se apoiam na superexploração cada dia maior à classe trabalhadora para poder se manter e ampliar os seus negócios.